Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos 1 Coríntios 5, 6, 7 e 8, continuando, o que iniciamos no episódio passado, da nossa leitura. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 5, imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados,
foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Capítulo 7. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide.
A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, embora se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Sobre os solteiros. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo passará. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com a sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casam-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai,
de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. E assim finalizamos mais uma leitura, minha gente. Uma leitura com um tanto de chibatada aí, vinda de Paulo para a igreja de Coríntios, né? Exatamente, a gente vê aí alguns temas, né, alguns tópicos aí que foram colocados aí, mas são 4 capítulos focados realmente ali numa orientação, né, para a igreja e até uma exortação, né, mas principalmente ele trazendo o que dá a entender desses 4 capítulos que foi levado para Paulo, né, questionamentos, coisas que estavam acontecendo, né. Então até quando ele começa ali no capítulo 5 falando, né, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então assim, foi rumores, gente, que chegou ali para eles, né, ou até cartas. Tem um outro capítulo que fala ali, né, sobre perguntarem para Paulo sobre algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né. Então esses 4 capítulos eles são bem focados ali, né, em trazer essa orientação correta, né, esse discernimento para a igreja e também uma exortação ali para os irmãos da igreja de Corinto. Exatamente. E começando ali no capítulo 5, né, ele fala muito específico a respeito da imoralidade na igreja. E essa imoralidade estava sendo a imoralidade sexual, aonde estava tendo, vamos dizer assim, uma libertinagem, gente. Eram pessoas casadas e que mesmo assim estava tendo relações sexuais com a mulher do próprio pai. Isso começa já ali no versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. E isso é igual o Jesus falou, tá se ouvindo, tá tendo rumor. E Paulo pontua isso, né, a respeito sobre como as pessoas estão convivendo com esse homem, né? Ele até coloca assim, se vocês estão comungando ainda com ele, que pare, né? Que vocês saibam que isso tá errado. Então não é pra gente estar comungando junto. Então eu não estou presente fisicamente, né? Mas o meu espírito está. E o meu espírito já adverte essa atitude. E vamos dizer assim, e o meu espírito já sabe quem é. Então que vocês, na próxima reunião de vocês, apresente esse homem, né, e o retire dali, né, entregue a Satanás. E é legal até que ele coloca, né, que vocês entreguem a Satanás, lá no versículo 5, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. E isso seria como se fosse uma forma também de salvar esse homem, gente. Porque se ele continuasse ainda no erro dele, nessa imoralidade que ele estava, né,
nem no dia do Senhor ele seria salvo. Então seria uma forma assim, olha, vocês precisam advertir esse homem do que ele está fazendo, né? E até ele coloca, né? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? E é legal que até mesmo Cristo usava sobre isso, né? E o que seria esse fermento, né? O fermento, você coloca um pouquinho, cresce a massa. E ali, um pouquinho desse pecado no meio de vocês, isso pode crescer e contaminar as outras pessoas. Então, que vocês retirem, né? E é interessante, né, o que eu vejo desse capítulo 5, que Jesus, né, e nós como irmãos, nós devemos amar o pecador, mas não o pecado, né? Então, assim, uma pessoa, a gente tem que saber analisar aqui a exortação, né, a orientação que Paulo está dando. Ele é uma pessoa de dentro da igreja, né? Você receber alguém, né, que vem de fora, que vem do mundo, que pratica alguma coisa, né, e você receber ele, acolher ele e orientar é uma coisa. Agora, alguém que é de dentro, que sabe, né, da verdade e pratica a coisa errada, tendo uma consciência limpa daquilo, então isso é uma coisa agravante, né? Então, assim, é como um policial que rouba. Tipo assim, ele é policial, ele tá ali pra, tipo assim, né, ele sabe da lei mais do que qualquer outra pessoa, ele sabe o que é o roubar, quais são, né, os perigos ali, quais são as consequências de um roubo. E é o policial que está roubando, né? Então, assim, é só pra gente fazer essa comparação de que aqui a gente tá falando de um irmão, de uma pessoa de dentro da igreja que conhece, que convive ali com os irmãos e tá cometendo esse tipo de moralidade sexual. Então, tipo assim, por isso que Paulo falou, olha, é melhor que vocês entreguem ele para Satanás. E o entregar ele para Satanás é do tipo assim, saia, né? Tire ele do meio do convívio entre nós e deixe que ele viva no mundo, porque ali no mundo provavelmente ele vai, tipo assim, morrer com a carne, ele vai entrar num ciclo, né, que tipo assim, já tá tão contaminado e ele vai ali no mundo se perder ainda mais, que em algum momento, né, ele possa realmente se perder totalmente carnalmente e reconhecer, né, falar assim, nossa, eu sabia da palavra, eu sabia da verdade, né, e agora eu sei o caminho para onde eu devo ir. Então, assim, é melhor, né, o que Paulo tá falando aqui é, tipo assim, é melhor que vocês realmente, tipo assim, ele já teve a possibilidade de mudar, ele sabe da verdade, ele não quer, então deixa ele ir pro mundo, ele se perder totalmente em algum momento, né, tomara que ele lembre, né, das coisas que ele ouviu e decida mudar de caminho. Exatamente. E a respeito dessa parte, gente, de ele estar exortando uma pessoa que está dentro da igreja, ele coloca muito bem explicado do versículo 9 até o versículo 11, explicando que assim, gente, eu estou falando isso por conta desse irmão que está dentro da igreja. Então, se eu estivesse falando para vocês a respeito de um pagão, vamos dizer assim, de uma pessoa que não conhece, eu teria que tirar vocês do mundo, né? Vocês teriam que sair deste mundo, porque até mesmo Jesus nos ensinou, né? Vai ao mundo, né? Ide. A gente precisa ir para ajudar, porque se a gente se isolar, vira uma caixinha ali e não conseguimos ajudar a ninguém, né? Na salvação, entregando a palavra e tudo mais. Então, foi muito bom essa pontuação que o Geis colocou, porque senão a gente acaba também se excluindo de todo mundo. Vê um amigo ali que é beberrão, que é alcoólatra, vamos dizer assim, e não quer nem se achegar perto dele porque ele é alcoólatra. Não, ele nem conhece a palavra. Ele precisa de você entregando a palavra para ele entender que o que ele está fazendo também é um pecado, também é algo errado. Agora, um que já é da igreja e sabe das escrituras e tudo mais, né? Aí já, peraí. E finalizando esse capítulo 5 e já entrando ali no capítulo 6, você vê que ele tá ao finalzinho, o versículo 12 do capítulo 5 já tá bem vinculado com o capítulo 6, né? Que ele fala ali, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja e tal? Então, e Paulo tá falando nesse contexto, né? Que a senhora falou, a gente não cabe julgar os de fora. Quando tem uma pessoa ali que você conhece, que tá bebendo, que tá praticando, né? Coisas erradas que você vê, não cabe você a julgar. Quem é você para julgar? No entanto, quando a gente vai para o capítulo 6, ele fala, se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos?
Vocês não sabem que os santos são de julgar o mundo? Então aqui, tipo assim, se você olhar, você fala, como assim, né? O que Paulo deixa muito claro nesse capítulo 6 até ali o versículo 11, mais ou menos, é que problemas, gente, encontrado dentro da igreja, ele tem que ser julgado pelas pessoas da igreja. Se você está tendo ali dentro da igreja o irmão que está roubando o outro, ou o irmão que você está vendo que é alcoólatra, se você está vendo um outro irmão, né, que está praticando imoralidade sexual, isso deve ser levado aos santos, né, aos presbíteros, apóstolos, né, presidente da igreja, mas todo o negócio tem que ser levado, né, para dentro da igreja. O primeiro ato é isso. E aqui o que dá a entender é que as brigas, né, principalmente ali que estava acontecendo entre os irmãos da igreja, estava sendo levado para juízes de fora, né? Até ele coloca ali no versículo 1, né, ser julgado pelos ímpios, né, em vez de levá-la aos santos. Então, assim, entender qual que é o procedimento quando algo, né, algum pecado, algum erro ali é encontrado entre os irmãos. O certo é você levar primeiro, né, ali para ser julgado e discutido entre a igreja. E é interessante porque muitas vezes a gente vê, a gente não pode julgar ninguém, quem sou eu para julgar o outro, né? E realmente, gente, principalmente essa visão de quem é de fora, a gente não é ninguém para julgar. A gente talvez tenha um conhecimento muito melhor do que o outro às vezes não vê nem que aquilo é um erro. E por que a gente, né, vai julgar? Então, o tempo inteiro na Bíblia, a gente vai ter um respaldo, né, bíblico falando que não somos ninguém para julgar, a não ser, né, Deus que vai julgar por nós. No entanto, quando é encontrado um problema dentro da igreja, ela deve sim ser analisado pelos irmãos e julgado pelos irmãos, e se caso necessário, você expulsar aquele irmão, né? Porque como falou também na leitura de hoje, que o pecado ele também é como um fermento. Se, né, você tem uma massa de bolo ali, uma coisa boa, né, e um pouquinho que é derramado do fermento, aquilo espalha por toda a massa. Então, assim, tire isso, né? Até quando ele fala ali sobre a Páscoa, né, que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, né, que não tem fermento e tal, nesse sentido de realmente buscar a pureza entre os irmãos, né? Então, nesse caso, deve haver sim julgamento. E ele até traz uma outra visão interessante que, tipo assim, qual testemunho a gente estará dando ao levar um problema, né, dentro da igreja para pessoas, né, ímpios julgarem e aquilo ficar sendo conhecido por toda a sociedade? Então, que tipo de testemunho que a gente está dando, que tipo de exemplo a gente está dando? As pessoas vão falar assim, se dentro da igreja acontece uma coisa dessa, não quero nem ir para a igreja, vai que eu vou para a igreja, né, e vão lá e querem abusar da minha esposa, né, ou vou para a igreja e viro corno, então sai fora, né? Então, tipo assim, nessa visão que Paulo ali está trazendo, né, essa orientação. E depois nós vamos ali para o versículo 12, que fala sobre o perigo da imoralidade, né? E é uma fala muito famosa, né? Essa, não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E é interessante que Paulo faz isso, né? Gente, nós somos livres, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo convém a gente fazer aquilo. Então, tem até uma mensagem uma vez que eu assisti de um pregador, mas não vou lembrar o nome dele, que fala assim, a pessoa do mundo fala, ser cristão é muito chato, né? Vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não fazem nada. Não pode nada, Não pode nada. E o cara falou, quem disse que não? Daí o cara, né, o outro falou assim, mas pode? Ele falou, sim, a gente pode beber, a gente pode fumar, a gente pode usar drogas, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente é livre. Perante Cristo nós somos livres. Porém, nem tudo me convém, nem tudo, né, para mim eu sei que aquilo vai fazer bem, então por isso que eu não faço. Mas falar que eu não posso, não tem nada a ver disso, né? Então é interessante que isso tá até, né, o enredo até dessa mensagem foi embasado nesse versículo 12, que tipo assim, nós somos permitidos, mas não use essa permissão de uma forma errada, né? Então não use a permissão que, né, Deus te dá para fazer, né, coisas assim que não vai trazer benefício, que não vai trazer acréscimo. É igual você receber R$1 milhão.
Cara, você sabe que você recebeu aquele 1 milhão, você pode gastar do jeito que você quiser, ele é teu, você tem a liberdade. No entanto, você sabe que se você gastar tudo, acabou, você vai voltar para pobreza, enfim, acabou aquele dinheiro. E assim também com Deus, ele te dá a graça, ele te dá o amor, mas saiba conservar, saiba lidar com aquilo, saiba investir aquilo. Ele não te deu aquilo para você gastar e morrer, né? Então tenha essa visão. E ali até no final, né, uma exortação, né, que Paulo traz muito forte, gente, e que é interessante da gente ver que todos os pecados que nós cometemos é um pecado que a gente comete, né? Ele coloca ali, comete fora do corpo, mas a imoralidade sexual é um pecado dentro do corpo, é um pecado que o corpo afeta, é o único pecado que é considerado como um pecado no seu próprio corpo. Então isso é uma coisa também da gente ver, né? Ele traz essa visão, né? Até no versículo 15 ele coloca: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Então, a gente já parou para analisar isso, que a imoralidade sexual, realmente, depois que você aceita Cristo, fala, tipo, meu corpo é de Cristo, né? E eu tô pegando esse corpo e fazendo o que eu quiser com ele, realmente eu tô tendo a consciência de que esse corpo é um corpo realmente de Cristo, né? Daí ele fala no versículo 18, né? Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. É um pecado que foi cometido. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, assim, e não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? O foco principal desse capítulo 5 e 6 é tipo assim, a imoralidade sexual sendo cometido por irmãos, por pessoas crentes, por pessoas cristãs que já aceitaram Cristo, têm a consciência de que o corpo não é mais dele, que o corpo ou é dele com a esposa ali através de uma união, e o corpo também ele coloca ali, né, é um santuário do Espírito Santo, tem essa visão e está cometendo pecados, né? Então é legal da gente ter toda essa visão completa ali, porque assim, você chegar num de fora, né, uma pessoa que não é crente, você começar a falar o que está escrito aqui, gente, não é por aí, tá? A pessoa não vai nem ter essa visão, não vai ter nem esse reconhecimento. Agora, uma pessoa de dentro da igreja que já foi batizada, que já aceitou Cristo, agir de uma forma com imoralidade sexual, aí tá tudo errado, né? Aqui que é o problema maior. E essa imoralidade sexual, gente, não é só com pessoas casadas que está traindo. Entra também a parte de você fazer sexo sem estar casado, né? Os solteiros aí que vai para libertinagem. Isso também é um pecado contra o teu corpo, e o teu corpo é o santuário do Espírito Santo. Então aqui é a respeito disso. E depois ele vem até falando... E também entra também a parte de pornografia, que também está vinculado nessa parte de imoralidade sexual também. Exatamente. E depois, né, no capítulo 7, ele vem falando sobre o casamento, né? E aqui, gente, é respondendo perguntas. Tava tendo muita discussão ali, vamos dizer assim, né? Foi levado para Paulo os problemas que estava tendo e também com isso as dúvidas a respeito aí de casamento também, né? E aqui, né, o primeiro tópico que está sendo discutido e foi perguntado ali para Paulo é a respeito da relação sexual com a sua esposa, ou em outras versões fala com uma mulher. E aqui Paulo fala que a imoralidade sexual de cada homem não é a respeito à tua mulher, vamos dizer assim. Quando você casou, você deve estar presente para a sua mulher, assim como a mulher deve estar presente para o homem. Por quê? Principalmente naquele momento ali que eles estavam vivendo, né? O meio que eles estavam vivendo estava tendo muita tentação sexual ao redor deles. E se a mulher se abstém sexualmente do homem,
O homem tem desejos, assim como a mulher. Esse desejo não é só do homem, a mulher também tem. Então aqui Paulo está advertindo a respeito disso. Olha, se você é casado, você precisa estar presente sim para eles. E isso não é um pecado, isso não é uma imoralidade sexual. Porque antes estava falando ali sobre cometer o pecado contra o próprio corpo, né? Fazendo relação sexual com uma outra carne. E ali ele explica, olha, se você tá casado, você não tá cometendo pecado, você precisa estar fazendo ali para estar presente para que essa pessoa não cometa pecado, porque vamos dizer assim, eu vou me abster sexualmente do meu marido por um tempo indefinido e ele tem o desejo, eu inconscientemente ou até mesmo conscientemente vou estar forçando ele a pecar porque ele ainda tem desejo. E se eu não compareço como mulher, ele vai buscar onde? Fora. E aí é errado a mulher culpar o marido de, nossa, ele está me traindo. Você não está cumprindo o teu papel dentro da tua casa. Então é isso que Paulo está falando. Olha, não é pecado você fazer relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. Você precisa estar fazendo. É pecado você não fazer isso, né? E é interessante que ele coloca isso no versículo 3 ali, 4 até, que ele fala, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, mostrando ali, né, um mútuo cuidado e autoridade sobre o corpo um do outro, né? Realmente mostrando, tipo assim, a partir do momento que vocês casam, né, vocês se tornam uma só carne. Então tem essa relação, né, de autoridade sobre o corpo do outro. E é interessante porque o que eu vejo aqui, né, a gente traz para os dias atuais também. A gente fala assim, nossa, hoje o mundo tá perdido, gente. É uma baixaria, é uma imoralidade sexual gigantesca. Só que, cara, quando a gente lê aqui, né, as cartas de Coríntios, você vê que parece que os problemas eram iguais, eram as mesmas coisas. Quando você vai lá para Gênesis, ali para Êxodo também, quando tá o povo saindo ali, você vê também a presença de imoralidades sexuais. Então, assim, são coisas que sempre esteve, né, ao nosso redor, ao né? nosso redor, no nosso meio, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque, assim, a sociedade padece por falta de conhecimento. Os problemas de antes são os mesmos problemas de hoje em dia, né? Então, assim, como a senhora falou, às vezes problemas sexuais dentro de casa, dentro de um casamento saudável, acontece por falta de conhecimento bíblico, né? E é legal até que ele complementa isso, né, falando sobre quando você for se abster sexualmente, né? Ele até coloca a condição para você se abster lá no versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Não é assim só, eu vou fazer a minha abstinência sexual aqui. Não, é mútuo consentimento, gente. E durante certo tempo, para que se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. E isso, vamos dizer assim, trazendo para o dia a dia, seria um jejum sexual aí. Vou jejuar sexualmente para entrar em oração, beleza. Quanto tempo? De tal dia a tal dia, beleza? Beleza. Não pode ser algo com tempo indeterminado, porque senão, meu Deus do céu, né? Não tem um fim ali. Então é preciso que os dois estejam a par do que foi acordado, que os dois saibam a data de início e de fim, e que quando acabar, volte a ter as relações sexuais, porque ali entra também, né, a tentação de Satanás. E o que é isso, gente? Não é que um vai estar traindo o outro, coisa do tipo, mas existe o desejo. E se não existe o consentimento dentro da casa, é normal e vamos dizer assim, tentador buscar fora. Satanás usa disso e o próprio Paulo tá deixando isso ciente para aquelas pessoas. Olha, não deixa essa lacuna para que Satanás tente a tua casa, né?
E ele até coloca, isso é uma concessão, não é um mandamento. Então ele até deixa ali, ó, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. E o que seria ser como eu? Paulo não tinha mulher, não tinha relações sexuais. Para ele era separado para Deus ali, ele estava para o serviço. Mas ele sabia que cada um tinha o seu jeito e que cada um também não conseguiria segurar os seus desejos como o outro. Então, olha, eu gostaria que todos fossem separados para Deus ali, até ele continua ali explicando, né, por que isso? Porque você iria se dedicar mais ao Senhor e não teria outras preocupações. Porque quem é casado se preocupa com prover a casa, com deixar bem a mulher, os filhos e tudo mais. Agora, quando você não tem essa preocupação, o que acontece? Todo o seu tempo você se dedica ao Senhor. Então seria bacana, num mundo ideal, perfeito ali, ninguém se casa e ninguém tem imoralidade sexual porque sabe conter os seus desejos e tá tudo bem. Mas ali ele coloca, olha, se você não consegue conter os seus desejos, case-se, é melhor você se casar, você não vai estar cometendo pecado. E é legal que ele também deixa isso muito claro. A viúva, se casar, não comete pecado. O jovem que se casar, não comete pecado. Agora, o solteiro que não casar e continuar tendo ali, provendo os desejos dele, isso sim é pecado. Então, respondendo essas dúvidas ali que a igreja de Coríntios estava tendo entre os irmãos, né? Até mesmo a respeito da sexualidade ali em si. E depois, ali no versículo 12, ele começa a falar também sobre um outro assunto, gente, que é a respeito quando você se casa com uma pessoa que não é crente. Eu me casei e o meu marido, ele não conhece a Jesus, ele é descrente. Eu devo me separar dele? Aí ele fala, não é para você se separar, não se divorcie, né? Você pode salvar a vida dele, ao mesmo modo que ao contrário, se o seu marido é crente, você não, ele pode tentar te salvar. É uma regra que vai ter salvação assim? Não, porque cada um só é capaz de salvar a si mesmo. Você pode mostrar o caminho, né? Que o caminho é Jesus. Mas você não pode, vamos dizer assim, uma pessoa que é do Islã, vamos dizer assim, que só leu o Corão, que não reconhece que Jesus é o Messias, não tem como você casando com ela, você tá salvando ela, porque precisa ter a parte do reconhecimento daquela pessoa. Você pode só mostrar para ela, mas se ela não consegue aceitar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Cristo e é o caminho, não tem salvação, né? Agora, uma visão interessante que a Bíblia traz, né? Que ela até fala, se você aceitar Cristo, você e sua casa serão salvos, né? E o tempo inteiro, voltando a essa parte aqui que Paulo também coloca, né? Nesse versículo 12, 13, 14, mostrando assim, se você é um cristão de verdade, o amor e a graça que resplande dentro de você é tão grande que você acaba, né? Convertendo ali a outra pessoa. Como a senhora falou, isso não é uma lei, você não pode obrigar, mas é como assim, algo é tão maravilhoso, é igual você tá andando numa rua e ver tipo assim, um diamante brilhando, aquilo é muito impulsivo, tipo assim, você vai quase em direção àquilo para saber o que é. Então assim, quando aqui ele fala não divorcie, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Então ele coloca ali com uma afirmação, tipo assim, é santificado, desde que você realmente seja um crente, um cristão verdadeiro, que aquilo resplandece dentro de você, que o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia seja exatamente como a de Cristo. Então aquilo vai brilhar, vai encher os olhos do seu parceiro e da tua casa de tal forma que é quase assim impossível, a pessoa vai em direção àquilo, quer saber aquilo, né? Então é isso que Paulo coloca aqui nesses versículos. E ele complementa também falando sobre a separação. Se aquele descrente desejar separar de você, porque até fala, né, que nós só podemos separar do nosso marido ou da nossa esposa mediante um adultério. Só que aqui Paulo até coloca
uma condição, vamos dizer assim, entre aspas. Ele escreve até no versículo 15: todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Não tem assim, mas se fez tal coisa. Não, que se separe. Em tais casos, os cônjuges crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, não sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Então seria assim, olha, se deseja isso, tá debaixo de uma bênção do Senhor e pode se separar, por quê? Você é crente, conhece da palavra tudo, o outro não conhece e o outro está desejando essa separação. Então, que se separe e seja livre. Você não vai ser escrava daquilo, sabe? Você não está cometendo algo errado. E é legal ressaltar assim, que Paulo coloca que essa decisão tem que partir do descrente, não do crente, né? Então, como a senhora falou, não é para você ficar implorando, fazendo ali, não. É aquele assim, se o descrente, né, falou que não quer, tudo bem, você também não tem nenhuma obrigação, né, de ficar ali, diferente do casamento entre crentes. No casamento entre crentes, você vê, né, Paulo deixando muito claro ali que, tipo assim, cara, casou. Até ele, eu acho que vai falar isso mais pra frente, nesse capítulo 7 ainda. E dentro ali do versículo 17 até o final ali do versículo 24, ainda respondendo as perguntas, né, fala a respeito da condição em que o Senhor, né, foi designando ali cada pessoa. E aqui ele fala, olha, se você, quando o Senhor te chamou, né, quando você recebeu Cristo na tua vida, era circuncidado, que você continue assim. Você não precisa pegar e acabar com a sua incircuncisão, sabe? Do jeito que o Senhor te chamou, você tá perfeito e comece o seu caminho. Não precise entrar dentro de um padrão, sabe? Ele até coloca, citando ali, se você era escravo, se você foi chamado pelo Senhor sendo escravo, você não vai brigar lá com o seu patrão, alguma coisa assim, para estar liberto. Você já é liberto em Cristo. Então, olha, fiquem tranquilos, não existe uma condição ideal para servir o Senhor. Ele te chamou na condição correta. E depois ele vem falando ali sobre os solteiros, né? Ele até coloca, quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure por uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Então aqui ele está deixando muito pontual. Olha, melhor seria, né, igual a gente já tinha comentado ali sobre a condição de Paulo, melhor seria que todos vivessem como eu. Mas, se você se casou, que permaneça casado e você não comete pecado. Se a viúva, né, o marido veio a falecer, você já está livre, você pode se casar, mas é melhor que você permaneça como está, viúva. Mas se você vier a casar, não comete pecado. Então é legal aqui que ele vem pontuando, né, sobre essas condições. E o que eu acho interessante dessa parte, né, que está escrito até ali no versículo 25, né, quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Então, assim, algumas vezes quando a gente leu aqui até antes, Paulo mostra muito assim, Jesus, né, deixou isso escrito, Deus deixou isso escrito, tem embasamento bíblico. Na parte de ir para ser solteiro e tal, ele deixa, né, tipo assim, olha, não tenho mandamento do Senhor falando disso, mas eu dou meu parecer. Então, tipo, Paulo deixa isso muito claro, como alguém que pela misericórdia, né, de Deus é digno de confiança. Então ele fala assim, olha, eu acredito muito no Espírito que habita dentro de mim e por isso que eu vou dar esse parecer. E realmente, gente, quando você analisa o parecer de Paulo ali, é muito interessante, porque quando você se casa, você se preocupa com as coisas da sua casa,
você se preocupa em dar comida, você se preocupa em comprar roupa para o seu filho, para sua mulher. Então, tipo assim, a sua preocupação aumenta, você não é só mais você. Você tem que ter a consciência de que você casou, você é uma unidade com a sua esposa. Então, a sua preocupação se torna também a preocupação dela, e assim é vice-versa. Então, tipo, Paulo tá falando assim, há tantas pessoas virgens, aquelas que não têm desejos apurados, né, e querem ficar solteiros, saibam que é melhor você ficar solteiro, porque você vai focar a sua vida em buscar e agradar somente, tipo, a Deus, o reino de Deus, né, não teria mais outras coisas ali, talvez te interferindo, só que ele deixa isso claro, isso também não é pecado, né? Então, assim, a gente vê ali que a igreja, né, de Corinto estava passando por perguntas do tipo assim, será que eu devo me casar? Será que eu não devo? Será que eu casar é errado? Será que se eu casar eu vou deixar de cumprir ali, né, os objetivos que Deus tem para minha vida, né? Então, eram perguntas que estavam acontecendo ali, e Paulo vem trazendo toda, né, o capítulo 7 ali, ele é recheado, assim, sobre o foco, né, esclarecimento, né, de casamento para todo tipo de público, né, para aquele que é viúvo, para aquele que é solteiro, para aquele que já está casado. Então, era uma problemática, né, das pessoas, e que também é uma problemática até hoje, né, sobre como lidar, como ter essa visão correta do casamento. E, gente, só para deixar mais esclarecido também, por que eles estavam com tanto de questionamento a respeito dessa parte de casamento e tudo mais? É porque ali para eles já estavam achando que Cristo já estava voltando ali. Tanto é que fala no versículo 29 e 30 ali. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, porque eles criam muito, né, que era preciso evangelizar muito, porque Jesus já estava voltando e que não era mais tempo de distrações. Então é preciso que entendamos também qual é o cenário que eles estavam para estar fazendo todos esses questionamentos, e Paulo também estar advertindo ali para que quem puder, né, viva como ele, sem mulher, sem sexualidade, sem nada, mas trabalhando para o Senhor, porque seria a melhor forma de estar servindo, né? Aquele negócio igual das lamparinas ali da Virgem e tudo mais, de você estar pronto. Você nunca sabe a hora que vai chegar, então esteja sempre pronto, sempre trabalhando. E se você tiver casado, você não vai estar sempre pronto, né? Às vezes você vai estar distraído ali, suprindo a tua mulher. Então era referente a isso que Paulo estava advertindo aquelas pessoas. E por último, nós fomos ali no capítulo 8. E, gente, ali no capítulo 8, ele traz ali uma explicação, mas assim, a gente deduz o que Paulo recebeu ali como uma carta, né? Que não está escrita aqui. Mas até ele começa no versículo 1 falando assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, vírgula. Então, tipo assim, ele falou no capítulo 7, né, que a Sayuri leu, falou assim, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, né, da parte de casamento, ele relatou tudo. No capítulo 8, ele fala, agora eu vou tratar sobre outro tema que vocês me questionaram, sobre o fato do alimento sacrificado aos ídolos. Então, tipo, você vê aqui, né, pela estrutura da carta, que ele está respondendo perguntas que foram feitas e que a gente não tem acesso, né, a essa carta que foi enviado a Paulo. Mas quando você vai analisando versículo por versículo, o que aparenta ali, né, deixar bem claro assim, todo o contexto para poder explicar o capítulo 8. Que os irmãos, né, de Corinto enviaram uma carta perguntando sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, né, que tinha ali, era uma região totalmente pagã, e se eles poderiam comer ou não. E mostra que eles tinham um nível de conhecimento muito alto, porque eles já apontam para Paulo assim, olha, é uma comida, simplesmente uma comida. Mesmo que é uma comida sacrificada aos ídolos, nós temos esse conhecimento. Então, assim, mostra que eles tinham, né, mostra ali que eles possuíam um conhecimento muito claro, né, daquilo que eles estavam fazendo conscientemente, e que sabiam que aquilo eles estavam indo realmente só para comer, para encher tipo a barriga deles, né, para aproveitar. Então, por isso que a resposta de Paulo, os
3 versículos primeiros ali, eles têm um embasamento além, né, do que a gente só lê ali. Ele fala, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, todo mundo sabe que o alimento não vai fazer mal para a gente, o fato da gente comer ele não é um pecado. Então isso ele trouxe ali já, né, nessa parte. Daí ele coloca, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Aqui ele já começou a dar a primeira, né, chinelada dele. Ele fala assim, mas no entanto, gente, cuidado, porque o conhecimento, quanto mais você, né, conhece as coisas, isso te enche de orgulho. Porém, saiba que é o amor que nos edifica. E dele fala, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, só por esses 3 versículos, dá para entender que a carta que foi dirigida para Paulo mostrava que eles sabiam, né, que eles estavam fazendo ali algo, né, consciente, mostrando para Paulo, olha, a gente faz isso e a gente sabe que não é errado porque tem embasamento bíblico para isso. Foi isso que eles mostraram. E Paulo já responde nesses 3 primeiros versículos, mostrando que eles devem agir além do conhecimento, mas também com amor. E daí ele coloca ali, né, no versículo 4, portanto, em relação ao alimento, sabemos que isso nada significa, né, e que só existe um Deus. Então, assim, vocês comendo ou não, tipo assim, não vai mudar nada. Deus não vai, agora não, você comeu, né, risquei da minha lista aqui do livro. Então é isso que ele coloca. Daí ele entra no versículo 7, coloca, contudo, nem todos têm esse conhecimento, né? Alguns ainda habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada, né? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas, contudo, já no versículo 9, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, assim, trazendo assim, olha, você é lá, é o conhecedor, já sabe tudo. Tá indo só para comer a comida gostosa, né? Ou alguma coisa assim. Isso daí não vai te fazer mais puro, menos impuro, não vai te salvar mais ou deixar de salvar. No entanto, um irmão que é fraco no conhecimento, vê você fazendo aquilo, fala, opa, já não estou entendendo mais nada. Ele fala lá na igreja, prega um negócio, fala isso, mas está vindo aqui comendo? Tipo assim, então será que pode comer? Então é a sua mentalidade, né, realmente que faz você ali ser salvo ou não, é o seu conhecimento, a sua aceitação. Mas qual que é o testemunho que você está dando para um irmão recém-convertido? O que está passando na cabeça dele? Então para de agir por conhecimento, mas também haja por amor, se preocupando com o outro, se preocupando como o outro vai interpretar aquilo, né? Então ele traz, né, o finalzinho ali dele, realmente é só trazendo isso, né? Se você é uma pedra de tropeço e leva o seu irmão a pecar, né? Então aí sim você também, agora sim, né, você está cometendo um pecado, né? E isso Jesus fala também, né? Cuidado com aquele que faz o seu irmão tropeçar. Era melhor que ele, tipo, eu não lembro ali o versículo, mas ele fala, era melhor que você não tivesse nem existido do que fazer alguém tropeçar. E é assim, né, que a gente também tem que lidar com várias partes, né, com várias áreas. Até assim, a bebida. Pô, a bebida é pecado? Não. O alcoolismo, aquilo que você toma de forma exagerada, que tira a sua consciência, sim, aquilo é pecado. Mas se você tomar um copo só e fazer às vezes um irmão seu, uma outra pessoa, que você sabe que é pequena na fé, que você sabe que está começando a ver aquilo, né, e fala assim, então parece que é permitido, tal, você gera, né, é uma pedra de tropeço, aí sim, gente, isso é pecado. E Jesus, inclusive, falou isso também, né? Então, é nessa visão que Paulo traz esse capítulo 8, de a gente também buscar agir por amor, porque o amor edifica, né? O amor faz com que você tenha uma visão mais completa de todo aquele cenário. E aqui ele deixou muito específico no fato da comida, né?
comida sacrificada aos ídolos, que era uma coisa comum, né, do pessoal ali de Corinto, né, que faziam muito isso. Então, tipo assim, era o problema que eles estavam tendo ali. Só que esse problema, né, ele pode ser utilizado em diversas áreas. Exatamente. Então é preciso que nós nos vigiemos e saibamos também quem está ao nosso redor também para que nós não sejamos essa pessoa, né, pedra de tropeço, por saber que o nosso corpo é o que entra, não tem nada a ver ali se somos mais santos ou não, as nossas atitudes, mas sabermos como isso pode interferir na vida do outro, né? Porque daí já não é mais só sobre nós, é sobre o outro, né? E isso entra também na parte de quem é pastor. Às vezes você vê a pessoa pregando e a pessoa agindo de outra forma. E já vi N pessoas, né? Eu também fui uma dessas pessoas que me afastei porque falava, poxa, como assim, né? Como que essa pessoa prega bonito lá na frente e as atitudes dela às vezes é pior do que uma pessoa que nem nunca conheceu Cristo. E isso é perigoso, gente, porque às vezes uma vida está sendo salva e por um olhar errado aquela vida se afasta. Então, que a gente possa também vigiar as nossas atitudes, até mesmo quando não tem ninguém olhando, né? Que isso é o correto. E qualquer coisa, nós estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo, Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!